Boa noite. Nós estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Cleisa Cartacho e na noite de hoje nós teremos duas convidadas em nosso programa. No primeiro bloco eu conversarei aqui com a doutora Edna Costa, médica veterinária da Secretaria de Assistência Técnica e Extensão Agroflorestal do Estado, gerente de manejo comunitário de fauna nessa secretaria, e com a Maria Nogueira Queiroz, tecnóloga em eveicultura e extensionista rural também da CEATER. Doutora Edna, seja muito bem-vinda ao Ideias da Aldeia. É um prazer tê-la conosco aqui. Muito obrigada, boa noite. Doutora Edna, por que razão o governo, através da Secretaria de Assistência Técnica e Extensão Agroflorestal, decidiu trabalhar numa área que ainda não tinha sido trabalhada antes, que é o manejo de animais silvestres? Isso surgiu ao longo do tempo e com a necessidade, né? A gente, da extensão, na nossa assistência, nas nossas visitas, a gente foi percebendo que havia essa necessidade por quê? O próprio desaparecimento das espécies, né, dos animais. E a gente tentou buscar uma forma para minimizar essa extinção ou o desaparecimento contínuo, progressivo dos animais, que a gente sabe que é o alimento básico deles. Então, numa dessas reuniões no Seringal Cachoeira, foi falado, o assunto era criatórios, e lá se encontravam os seringueiros, justamente para discutir esse projeto a fundo, para saber como seria. Eles não tinham ideia, porque até porque era o primeiro, e eles nem tinham ideia como seria criar esses animais em cativeiro. E fomos aprofundando o assunto, foi sendo discutido com outras e outras reuniões, e eles decidiram que iriam implantar o projeto. Aí então, vamos escolher os animais. Quais seriam os animais que eles gostam mais, que é de maior consumo deles? Daí eles escolheram a paca, né, o porquinho e a capivara. Esses animais são os de maior consumo naquela comunidade? Naquela comunidade, lá do Seringal Cachoeira. Escolhidos os animais, então vamos ver quem que vai tomar conta. Porque a comunidade eram 73 famílias, então era impossível que todos tomassem conta, apesar de ser coletivo, né, um projeto coletivo. Aí foram escolhidos entre eles quem seriam as pessoas para tomar conta do projeto, e aí começamos a caminhada, que foi bastante longa e um tanto quanto difícil. Essa escolha dos animais que são criados, elas variam na experiência que vocês têm tido conversando com outras comunidades, no hábito alimentar das comunidades, tem uma variedade muito grande, ou basicamente essas 3 espécies são as mais comuns? Olha, tem assim, a paca ela é comum a todos. A paca todos gostam, é um animal assim que pode até alguém estar criando porquinho, isso e aquilo, pela dificuldade da captura, que ela é bem mais complicada. Mas se a pessoa que está criando porquinho gostaria de estar criando paca, porque ela é uma carne muito procurada e bem aceita, tanto pelas comunidades como também o pessoal da rua, né? E justamente essas diferenças? Primeiro, a assistência técnica ela era muito voltada para a criação de grandes animais, né? Para o gado e até para pequenos animais como as aves, né? Mas como é que é essa diferença de repente trabalhar com a criação de animais e aí voltar o olhar para uma outra prática que não é muito comum, e aí como foi estabelecer isso dentro de um órgão público? A princípio poucas pessoas acreditavam, não é? Havia muita brincadeira em torno do projeto, achavam que isso não ia a lugar algum e tal, até eu acho que por não conhecer a realidade, porque nós estamos numa região que ainda
temos muitos animais, apesar de alguns já estarem bem escassos, mas ainda é uma região que pode se dar o luxo de até dizer, não, eu quero criar paca, eu quero criar porquinho e tal, e ter esses animais, né? A dificuldade era assim, é que o conhecimento era um dos gargalos. A gente não tinha parâmetro. É isso. Também, né? As informações também são muito poucas, né? Muito poucas, e ainda estamos estudando bastante, aprendendo, porque em todo o Brasil ainda é um caso de estudo, ainda estuda-se bastante. E aí a gente tinha dificuldades também por não ter parâmetros, né? Nós não tínhamos outros criatórios, nós não tínhamos ninguém ao redor que pudesse nos orientar. E aí a gente buscava fora, e sempre as pessoas que sabem, os de fora, ou por não ter tempo, ou por também não estar preocupado ou, sei lá, e era difícil essa busca para parcerias. A gente teve muita dificuldade. Eu até me surpreendi que eu achava que ia ser uma coisa muito mais fácil. Então, a Sociedade Acreana de Medicina Veterinária, a Sanvet, junto com o governo, né, em parceria com o governo, elaborou esse projeto para o Cachoeira. E o Ministério do Meio Ambiente, depois de muitas discussões também, e de uma longa espera, ele aprova o projeto. Em 2002 implantamos o Mãe da Mata, que foi o pioneiro, foi esse projeto que iniciou e que tem toda uma história, toda uma experiência, né, em todos os sentidos. A partir dele surgiram tantos outros, mas que ele foi o precursor disso aí, do aparecimento de outros projetos hoje. Aprovado o projeto, voltamos para a implantação do Mãe da Mata. Aí inauguramos o Mãe da Mata, colocamos capivara, colocamos pacas, porquinho, e foi atingidos os objetivos, tanto na preparação do pessoal, que trouxemos de fora pessoas capacitadas, um instrutor que passou 6 dias lá no Seringal, treinando 25 seringueiros. Fizemos intercâmbio, fomos conhecer um velho conhecedor de paca, uma das pessoas mais antigas na criação de paca, lá em Presidente Getúlio, em Santa Catarina. Visitamos também em Goiás, alguns criatórios, com um seringueiro. E a partir do Mãe da Mata, então, começaram a surgir outras demandas. E o governo também buscando cada vez implementar isso aí, porque entendendo como a gente que a necessidade da criação vem deles, vem da própria comunidade rural, vem da população tradicional, em especial, porque isso é o alimento básico deles, é a fonte de proteína que eles têm. E eles começaram a entender que, de fato, se você cria o animal preso, a probabilidade dele ter futuramente é muito maior do que ele solto. Porque ele, na natureza, ele pode ser abatido a qualquer instante, pode ser um ótimo reprodutor, pode ser uma ótima matriz e pode até estar prenha. Então, é isso que eu queria saber. Como é o trabalho no criatório? Também o acompanhamento da reprodução dos animais ou é só animais adultos para abate? Não, como é que o manejo, isso? O manejo, o acompanhamento é completo, ele é capturado na natureza e após essa captura ele é avaliado, né, e vai para uma quarentena, em observação. Após essa observação, ele é aos poucos introduzido ao plantel, porque cada caso é um caso. A paca, ela é dessa forma. A capivara, você já pega o grupo, é a família. Varia 30, 35, 40, 50, o grupo. O queixada também, são grupos grandes. A capivara captura o grupo todo? Captura a família.
Já a paca é uma a uma, ela é solitária, ela não... tanto faz eu pegar uma paca em Brasilé, como pegar uma paca em Epitaciolândia, ou pegar em Chapuri, ou aqui em Rio Branco, não vai trazer nenhum problema para desde que seja introduzida aos poucos, né? Tem regras, tem formas da gente ir adaptando ao grupo, até que ela impregne aquele cheiro que é característico à espécie. Então, sim, como foi a pergunta que você me fez? Como era o manejo? Aí o manejo você vai desde a captura, né, essa avaliação, depois vem a procriação, né, e nascido o filhote, você tem aquele período até 3 meses, né, para a paca. Qualquer um deles está sendo, pelo menos nós estamos orientando assim. 3 meses ele é apartado. Aí ele vai ou formar novos grupos ou vai ser engordado para o abate, que ainda não estamos abatendo assim, nenhum criatório nosso ainda que a gente dá assistência não está sendo abatido, os animais. Doutora Edna, nós agradecemos muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia e já convidamos para voltar outras vezes com mais informações para a gente. Eu que agradeço, muito obrigada e boa noite. E nós voltamos já já com mais um pouco de manejo comunitário de animais silvestres. Até já. Nós estamos de volta no Ideias da Aldeia e na noite de hoje nós estamos conversando, aliás, sobre manejo comunitário de animais silvestres. No primeiro bloco nós tivemos a participação da doutora Edna Costa, médica veterinária da CEATER. E agora nós vamos conversar com a Maria Nogueira, também da CEATER, extensionista rural da CEATER, trabalhando na gerência de manejo comunitário de fauna. Boa noite, Maria Nogueira, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Nogueira, posso chamar de Nogueira, né? Pode. Na CEATER, na gerência de manejo comunitário de fauna, você trabalha especificamente com manejo de quelônios. Isso. Né? Como é que é esse trabalho? Como foi que iniciou esse trabalho dentro da extensão agroflorestal que vocês fazem? Bom, esse trabalho nós iniciamos em 2004, onde a nossa gerência, junto com a extensão indígena, fomos até as aldeias com uma proposta de manejo comunitário dos quelônios, especificamente os tracajás. Visitamos todos os caxinauás do Purus, também os culinas e os jaminauas, falando da proposta em reuniões, aldeia por aldeia, só expondo, né, a intenção do trabalho. E deixamos em aberto para que eles pensassem e nos dessem uma resposta a seguir. Na sequência, somente os caxinauás se dispuseram a fazer o manejo. Veio a resposta e daí a gente buscou parceria com o SEBRAE através de um projeto e fizemos todo um treinamento, desde a entrega dos materiais, com aulas no treinamento, aulas expositivas e teóricas. Como é que é esse manejo? Eles capturam os animais novos ainda, acompanham a postura? Como é que isso é feito? Isso é feito na época da postura, né, mês de julho, agosto, onde os tracajás põem os ovos nas praias. Daí eles vão bem cedinho, coletam esses ovos, colocam no isopor fornecido pela nossa equipe, né, levam para um outro local mais seguro, fazem um novo ninho, conforme a orientação técnica, cercam para evitar a fuga dos filhotes, onde os animais não venham, né, a prejudicar esse trabalho, e acompanham todo o período de incubação, que é enquanto esse ovo está gerando lá o filhotinho, até ele nascer, leva para um berçário feito de tela, já orientado pela gente, coloca isso na água, cuida dele mais 40, 60 dias, para depois fazer a devolução conforme as orientações do IBAMA. Aí eles são devolvidos à natureza? À natureza. E a experiência de criação para consumo, se bem que o tracajá leva muito tempo, né, eu não tenho nem ideia, mas eu sei que é bastante tempo que leva para o consumo. Isso, a partir de 1,5 kg, né, 1 ano, 2 anos, tudo vai depender do manejo que é dado.
O IBAMA permite que 20% desses animais nascidos, né, desse trabalho do manejo, possa permanecer em pequenos tanques. Como eles não têm, a maioria não tem, devolve. Aqueles que já têm um pequeno tanque, deixa 20% para cuidar, para depois consumir. Quantas famílias têm envolvidas nesse projeto Olha, nos Caxinauá do Purus são 249 famílias, dando um total de mais de 1.000 pessoas. Mas além dos Caxinauá do Purus, esse que teve a parceria do SEBRAE, a CEATER também realizou um trabalho de manejo, também participativo, com os Caxinauá do Rio Tarauacá, na terra indígena Carapanã, no município de Tarauacá, também no município de Tarauacá, terra indígena Humaitá, no rio Humaitá. Lá também foi feito o manejo dessa forma. Também com os Manchineri em Assis Brasil. A equipe também realizou esse trabalho, junto ao técnico do município. E quais são os planos de expansão desse projeto? Já são quatro comunidades, né, que você falou? São duas etnias, né, Caxinauá e Manchineri. Tem duas em Tarauacá, que é a terra indígena Carapanã e Humaitá, a Caxinauá do Purus e o Manchineri de Assis Brasil. E né? Aí quais são esses planos para a expansão do projeto? Olha, o que se pretende é que, num futuro bem próximo, eles possam ter tanques maiores, onde todos possam guardar os 20% na sua aldeia. E desses 20% ele acompanhar, né, desde o crescimento até a fase reprodutiva. Eles também têm essa percepção, porque no primeiro bloco a doutora Edna falava da questão da manutenção da espécie em si, né? Que começa a desaparecer realmente. Essas comunidades indígenas, elas também têm essa percepção de que está diminuindo, está ficando mais escassa a população desses animais? A maioria, sim. Eles reclamam disso, percebem? Reclamam, né? Algumas a gente teve que despertar, né, para essa observação, mas a maioria tem essa percepção, né, que no passado já teve mais, que hoje já não tem com a mesma frequência, né, o mesmo número de animais, porque eles consumiam todos os ovos, além dos animais. E uma vez com o manejo participativo, eles deixaram de comer parte dos ovos, né, depositando no novo ninho, e continuaram comendo o seu arabu, como eles falam, né, que é o ovo batido, porém numa quantidade menor. E se eles deixam de comer parte dos ovos para gerar novos filhos, consequentemente vai aumentar o número, né? E deixaram também de, como é que eu vou dizer assim, porque um tempo atrás eles ofereciam os tracajás para quem estava passando. E a gente alertou também que isso era proibido. E que quando eles fazem esse tipo de ação, oferecer aquilo que é um recurso natural, eles estão deixando de ter na sua mesa. É um hábito muito comum, né? Presentear as pessoas com esses animais ainda. Aí a gente alertou para isso, que não era uma atividade legal, que além de não ser legal, estava prejudicando a própria segurança alimentar. E como é que existe a possibilidade de criação desses animais de forma comunitária para comercialização? Assim, legalmente isso é possível? Existe sim a possibilidade. E o projeto prevê isso também? Ou é mais para o consumo interno da comunidade e para a reposição? A princípio, o primeiro trabalho, a primeira intenção é a segurança alimentar e o repovoamento desses rios. Porque, num segundo momento, depois que o rio estiver repovoado, a segurança alimentar estiver realmente garantida, aí eles podem dar um segundo passo, que é um passo maior, para partir para o cultivo comercial, comunitário, nas aldeias. E esse repovoamento do rio, vocês fazem um acompanhamento disso? Como é que vocês vão perceber esse repovoamento, se funcionou? Porque no primeiro momento foi um trabalho assim, mais para uma experiência, né? A partir desse ano, de 2006, essa postura vai ter um controle maior. Com certeza o IBAMA, na soltura, vai marcar esses animais e daí dá para ter um acompanhamento. Na hora que alguém pegar, sabe que é um animal protegido e que vai ter mais cuidado. Essa experiência, você colocou que são com comunidades indígenas. Né?
Mas tem a ideia ou a intenção de levar para comunidades extrativistas, para seringueiros, para outras comunidades ribeirinhas. Como é que vocês já fizeram algum trabalho de ver como é que é a relação dessas outras comunidades com os quelônios, com os tracajás? Olha, no Rio Purus e lá no Rio Tarauacá, em Tarauacá, aconteceu 2 fatos bem interessantes. No Purus tem uma comunidade de pessoas não índias, né, que os indígenas chamam de brancos, que eles, quando do nosso trabalho, ficaram curiosos, quiseram saber, a gente esclareceu como que era e perguntaram se também poderiam participar, já que era um trabalho mais direcionado para os indígenas. E falamos que sim. E eles participaram em 2004, essa comunidade de 4 famílias, tiveram um bom resultado. Quando da soltura, né, em novembro, já havia outras famílias, né, próximas a essas, que disseram, olha, a gente também quer participar. Cá mais próximo do Rio Xande, né, já chegando no município de Mané Urbano, um outro nos chamou no retorno dessa viagem. Olha, ele falou, estou sabendo que os índios lá para cima do Rio Purus estão fazendo um trabalho com os tracajá. Como que é? Eu gostaria de participar. E a gente explicou tudinho, falou que nesse ano, né, que estava no final do ano, já não dava mais, mas que agora, em 2005, ele poderia ser mais uma família a participar desse processo. Porque no Purus, a terra indígena está de um lado, os não índios do outro. E eles também, né, se o índio protege, eles também são beneficiados. E quizás, que num futuro não muito distante, não só os indígenas, mas também os não índios, todos estejam fazendo manejo de quelônio. Com certeza o repovoamento desse rio vai se dar de uma forma mais acelerada. Sem dúvida. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui e dar os parabéns, porque é um trabalho de extensão voltado para comunidades indígenas e comunidades extrativistas, né? É muito interessante esse direcionamento do trabalho. E queria também ver de que forma, eu queria saber de que forma esse trabalho poderia ser expandido, não sei, aqui para a região do Baixo Acre. Vocês têm planos para isso? Porque as populações indígenas ficam mais no Alto Acre, né? Aqui na região do Vale do Acre, né? Mas alguma experiência aqui voltada para o Baixo Acre, para a região mais próxima, aqui cerca de Rio Branco? Não, ainda não. Nesse momento não. A procura é grande. Como a Edna já falou, a equipe ainda é pequena. Nós não temos perna ainda para alcançar todo mundo. Mas a demanda está vindo, né? Estão vindo e a gente pede que formalize, porque vem uma coisa mais que verbal, né? Um bate-papo, buscando informações, que formalize isso, né? Através das associações, dos representantes das aldeias, para que mais à frente a gente possa alcançar todo esse pessoal. Nogueira, muito obrigada pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia e também te convidamos para voltar outras vezes trazendo mais informações para a gente. Obrigada e boa noite. E o Ideias da Aldeia fica por aqui. Lembrando que estamos chegando às 22 cidades do estado. Uma boa noite e até o próximo programa. Olá,